Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês, investidores, profissionais de mercado, telespectadores aqui da casa, as melhores cabeças, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo leve, mas sempre com um foco de tornar você um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o diretor de estratégia da Ticket, o Cristiano Fontes, aqui, para a gente saber um pouquinho desse mercado, como é que estão as evoluções, o que andou aí, o que foi de diferente nos últimos anos. Essa aqui é uma empresa que desponta, desbrava o setor desde a sua fundação. Cristiano, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco no Você com Dinheiro hoje. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com você, Felipe. Maravilha, vou começar do começo. Quando eu digo começo, a primeira linha, cabeça de financista aqui, como é que a Ticket gera, de onde vem a receita da Ticket hoje? Como é que a Ticket gera dinheiro? Olha, como que funciona, né? A gente se relaciona com várias partes, né, da cadeia. E a gente sempre trata com três grandes públicos. Então a gente tem os nossos clientes, que são as empresas, na figura tipicamente do RH da empresa. A gente tem os usuários, que são quem usa o nosso cartão no dia a dia, os nossos serviços, né, o usuário final, e a gente tem os estabelecimentos, que são aqueles estabelecimentos onde o nosso cartão é aceito, né? E a gente tem uma combinação aí de fatores que a gente leva vários dos nossos serviços para cada um desses públicos e, obviamente, tem uma certa equação econômica em torno desses três públicos. Então, para o cliente, o RH, a gente leva o serviço do benefício, mas a gente já tem uma série de novos serviços que a gente vem trazendo para eles, seguindo uma estratégia global da Ticket de diversificação de negócio. Para o usuário, a gente traz benefícios associados sempre ao programa de alimentação do trabalhador, pensando na saúde e no bem-estar dos nossos usuários. E para o estabelecimento, a gente também vem cada vez mais agregando serviços a eles, e não só o serviço de captura da transação do benefício. E quando você vai montar esse equilíbrio entre três agentes, o que você leva de valor? Como é que você evidencia valor para cada um desses agentes? Por que o restaurante quer aceitar o cartão de vocês? Por que o RH vai puxar vocês? Como é que você vai costurando esse enlace entre os três pilares? Bom, obviamente tudo se interrelaciona no final, mas a gente diz que começa com a ponta do cliente, da empresa. Então, para a empresa, a gente tem um benefício inteiro no nosso benefício, porque os produtos da Ticket, eles são aderentes ao que a gente chama do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que tem uma série de benefícios para as empresas. O mais notório deles é o desconto de até 4% do imposto de pessoa jurídica sobre o lucro real. Então, esse é o benefício intrínseco do programa, e o que a gente vem trabalhando é não só levar uma série dos nossos produtos, que são os benefícios diretos, Vale Alimentação, Vale Refeição, a gente tem outros produtos agora, produto premiação, benefício de home office, Vale Cultura, como a gente também vem trabalhando o que a gente chama de serviços de engajamento do trabalhador. Então, a nossa linha de negócios global do grupo chama Benefícios e Engajamento. Então, plataformas que ajudam a fazer reconhecimento, engajamento e comunicação dos trabalhadores na empresa. Então, a gente vem diversificando mais esse portfólio do que é só o conhecido Vale Alimentação e Vale Refeição. Para o usuário, um dos nossos serviços mais destacados, eu diria que é o Ticket Vantagens, que é uma plataforma de descontos, foi a primeira do mercado, inclusive, onde o trabalhador ele tem acesso, na medida que ele vai usando o nosso benefício, ele tem acesso a esses descontos e pode usufruir ainda mais do valor que ele tem, né, no benefício. E para os estabelecimentos, a gente começa a conectar essas coisas. Então, obviamente, tem o direcionamento do benefício. Então, esse é um dos conceitos, um dos pilares do Programa de Alimentação do Trabalhador, que é garantir destinação do nosso benefício. Então, obviamente, a gente tem que garantir que, aderente à lei do PAT, o nosso Vale Alimentação e Vale Refeição está sendo usado naqueles estabelecimentos que são credenciados também junto ao PAT. Esse é o primeiro benefício, a gente direciona o volume. O segundo já se conecta com a ponta do usuário, plataforma de vantagens. Então,
aqueles estabelecimentos que querem fazer parte dessa nossa plataforma, eles acabam tendo ali um volume incremental de usuários que vêm aos seus estabelecimentos. A gente também tem o Ticket Junto, que é um programa de assistência que a gente disponibiliza para os nossos estabelecimentos, uma série de benefícios de assistência 24 horas, assistência a serviços de limpeza, manutenção, pequenos reparos em estabelecimentos, a gente também tem isso. E aí um dos mais recentes que a gente tem, que eu falo que é uma das belezas desse mercado aí de transações e serviços, a gente criou o painel de desempenho. Esse painel de desempenho a gente usa os dados que a gente tem dentro da Ticket para disponibilizar informações para cada um dos estabelecimentos sobre o perfil do consumidor e o perfil da competição na sua região. Então também é um serviço bem interessante que começa a agregar um valor diferente do que o estabelecimento estava ali imaginando quando, será que eu aceito ou não aceito só o Vale Alimentação, Vale Refeição? A gente começa a diversificar esse serviço e agregar mais valor para o estabelecimento. Aí você vem um desenho de modelo de negócio. A gente, no passado, o que era muito comum, você eventualmente ter FIIs de adesão da empresa. Como é que vocês desenham esses modelos de negócios hoje para a dinâmica atual de mercado, para ter um produto que atenda a esses 3 pilares e naturalmente, construa também a fonte financeira de vocês? O que eu acho que é bem interessante nesse mercado, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma série de composições desses equilíbrios, a gente também vem criando ali novos mecanismos, sempre pensando no que a gente chama de experiência do usuário. Então, um conceito muito legal que a gente tem no grupo, que é o grupo Edenred, é o paixão por clientes. E eu falo que de todos os valores que a gente tem, esse é de longe o mais destacado, é paixão por cliente. Então, tudo que a gente vem fazendo, a gente também vem trabalhando a questão de experiência. E aí, quando a gente começa a pensar na experiência dos nossos diferentes stakeholders, então os clientes, os usuários, os estabelecimentos, cada vez mais a gente vem disponibilizando ali um processo mais fluido, uma contratação mais simples, um atendimento mais automatizado, a gente fala muito do self-service, e para cada um desses usuários. Então, da mesma forma, a gente vem diversificando e também trazendo trazendo uma experiência melhor para cada um desses grupos, para continuamente ir mantendo esse desenho desse modelo, de uma forma benéfica para todos e de uma forma também que a gente consiga evoluir e fazer esse mercado crescer também. E nessa de construir a experiência, você comentou, por exemplo, o ticket, refeição, né, tem o PAT. É um benefício concreto ali para a empresa nesse pilar de adesão. Mas como vocês têm fomentado e enxergam, né, quando conversam com as empresas, em formas de que esses benefícios levem uma maior percepção de valor para o funcionário do que simplesmente se eu pegasse isso e adiciono entrego em dinheiro para ele, dou um aumento para o funcionário. Como é que vocês desenham essa experiência que vocês têm escutado também de feedback das empresas nessa geração adicional de valor? Olha, acho que um dos principais movimentos que a gente viu é o tema que a gente chama de cartão único ou mesmo de flexibilidade. Tá? O conceito que a gente coloca como um dos nossos diferenciais é que flexibilidade é liberdade de escolha. Então a gente coloca uma série de produtos disponíveis para qualquer tipo de cliente. Então, cliente que quer ter 2 cartões porque ele prefere ou porque os usuários dele preferem, ele pode ter 2 cartões. Pode ter um para alimentação, pode ter um para refeição. Eu quero ter vários cartões, um para cada coisa. A gente também faz isso. Quero ter só um cartão. A gente também tem produtos que se adequam e a gente tem produtos que têm alimentação e refeição no mesmo cartão. A gente tem produtos que têm até 5 saldos apartados no nosso ticket Superflex. Tem alimentação, refeição, home office, bem-estar e educação. Então, na medida que a gente vai caminhando nesse sentido de liberdade de escolha, eu acho que a gente começa a atender também os desejos dos nossos usuários de ter também destinações diferentes do que só alimentação e refeição. Eu diria que o segundo ponto é o ticket de vantagens que eu comentei, que é bem interessante, uma plataforma de descontos, e a gente tem visto cada vez mais usuários
entrando e se engajando, até pela melhoria da experiência que a gente coloca. Então, o usuário pode acessar diretamente do nosso aplicativo e já tem lá disponível uma série de ofertas para se beneficiar. Tá? E eu diria que, na medida que a gente também trabalha toda essa parte de engajamento nas empresas e conecta isso também com a experiência do usuário, fica muito mais simples desse usuário participar da comunidade dele na empresa, da cultura da empresa e das ações da empresa. Então, são várias linhas aí que a gente vem trabalhando para aumentar cada vez mais o valor que a gente traz para os usuários. E como vocês crescem hoje? Quais são as principais vertentes, quais são as principais verticais de desenvolvimento da Ticket? Eu diria que a primeira delas é o que a gente chama da pequena empresa. Então, você vai aqui nas grandes empresas, de forma geral, é muito difícil você encontrar uma grande empresa que não disponibiliza o benefício hoje para os seus funcionários. Em médias empresas, você já tem também uma penetração bastante ampla, mas as pequenas empresas ainda são ali um nicho que a gente quer sim explorar cada vez mais e ampliar a participação delas nesse mercado. Eu diria que a segunda grande oportunidade é essa parte aí de continuar expandindo os benefícios que a gente vem trazendo para os usuários. Então, tem uma série de discussões que a gente traz e que a gente conecta também as experiências de outros países de quais novos benefícios a gente poderia disponibilizar que fazem sentido do ponto de vista do usuário e também do ponto de vista da empresa que quer engajar mais seu funcionário, que quer reconhecer seu funcionário. Então, que outros benefícios? Da mesma forma que eu falei que a gente tem cartões até com 5 tipos de benefício hoje, a gente poderia ter 6, 7 N. Então, já discutimos, por exemplo, turismo, que poderia ser uma nova categoria. A gente tem, não da Ticket Benefícios, mas da Ticket Log, que é uma das nossas empresas do grupo, a gente tem a parte de mobilidade. Então, tem uma série de novos benefícios que a gente procura trabalhar e procura continuamente trazer. E a terceira, essa parte de engajamento, é uma parte bem nova. Então, a Edenred, globalmente, apresentou a aquisição de uma empresa chamada GoIntegro, que é uma empresa que tem participação em vários mercados aqui na América Latina, e ela traz uma plataforma justamente de reconhecimento e engajamento dos seus funcionários, também conectando produtos de premiação para os funcionários, mas também essa parte de engajamento, que é muito interessante. Então, na hora que você começa a trazer isso para a empresa, não só você está diversificando para um serviço que talvez no início de uma ticket não se imaginasse, mas segundo, de transformar cada vez mais a experiência do trabalhador dentro da sua própria empresa, através de uma cultura de reconhecimento, onde você tem plataformas para fazer isso, plataformas na internet, conecta com aplicativos e conecta com as ações de engajamento da empresa. E nessa de conectar e pensar esses próximos produtos, tem um cheirinho, não precisa ser o número preciso não, mas como esses outros produtos já dividem espaço com os produtos originais, os primeiros produtos da Ticket, em termos de composição lá dentro da empresa para vocês? Então, quanto da empresa já está nesses produtos novos? Sobre isso, o que a gente vem colocando na nossa estratégia, globalmente inclusive, nossa estratégia tem 3 pilares. Uma que a gente chama de escalar o core business, o segundo que é estender além, que é o expand beyond, que é inclusive o nome da nossa estratégia, e o último que é novos negócios. A composição desses 3 pilares é 60-30-10. Então, 60% do nosso esforço vai continuar em melhorar e fortalecer o core business, 30% tem que vir dessas adjacências. Então, quando eu falo de plataforma de reconhecimento e engajamento, se compõe nessas adjacências. E 10% precisa vir de novos negócios mais diversos, novos negócios e novas geografias. Tá? E falando em geografias, como é a Ticket, na verdade, conglomerado, globalmente hoje? Quantos países vocês estão presentes? E depois eu vou ter umas curiosidades de como é a diferença desses países, mas como é a formação do grupo hoje, em quais países vocês estão presentes e como é a representatividade do Brasil? Tá, a gente está presente em 45 países. A América Latina representa hoje no grupo em torno de 30% da receita. E a gente tem alguns grandes números, sempre quando eu falo naqueles públicos. Então a gente tem 60 milhões de usuários,
temos 2 milhões de clientes RHs, temos 1 milhão de clientes RHs e temos 2 milhões de estabelecimentos credenciados. No Brasil, a gente tem 7 milhões de usuários, temos 130 mil clientes RHs e temos 620 mil estabelecimentos credenciados. E para se credenciar como restaurante, então se eu quero ser um restaurante parceiro, eu tenho um feed de cadastro, como é que funciona para quem eventualmente está assistindo a gente, quer passar a aceitar ticket, como ele faz para se cadastrar, fazer parte desse grupo de parceiros? Bom, primeiro pode entrar direto no nosso site, no nosso website, ticket.com.br. Entra lá, tem uma área de estabelecimento, pode entrar, pode colocar os dados dele e vai encaminhar para a gente essas informações e a gente vai entrar em contato com ele para ele se cadastrar. A gente também faz ações de crescimento na nossa rede o tempo todo. Então, quase eu diria que cedo ou tarde alguém chegará em você para você se credenciar junto com a Ticket. Obviamente tem que atender também o que a gente comenta da regulação do PAT. Isso é bem importante. Então, se a gente faz o nosso trabalho perante a lei e fazemos auditorias, então caso o estabelecimento não siga a determinação de só comercializar os produtos que podem ser comercializados com os benefícios, a gente acaba tendo que ter alguma ação de descredenciamento. Mas tirando isso, um processo bastante simples, como eu falei, um trabalho que o mercado inteiro evoluiu em diversas indústrias, também nós fizemos, e o processo hoje é muito mais simples, muito mais fluido, mas é muito simples se cadastrar e é muito importante para a gente ter essa rede com a gente. Cada um dos nossos stakeholders tem uma importância singular nesse nosso ecossistema. E a gente, quando eu perguntei sobre Globo, você comentou que tem mais de 40 países presentes, eu disse que eu voltaria nesse tema para entender um pouco de diferenças. O que vocês conseguem ver de tendências diferentes nessa relação, nessa gestão de benefício de Brasil para outros países do globo? O que dá para aprender? O que dá para marcar como diferente? A gente tem que se atentar no mercado local. Como é que vocês, tendo essa visão global, conseguem enxergar aqui de diferente no Brasil? Olha, isso é uma coisa muito positiva de ter esse grupo global. Justamente você conseguir transferir experiências, conhecimentos, práticas, etc., entre os países. E nosso desenho organizacional reflete um desejo também da gente cada vez mais compartilhar esse tipo de prática. Então, alguns dos temas. Por exemplo, a aquisição que eu mencionei da GoIntegro é uma empresa América Latina. Da mesma forma, o grupo também anunciou uma empresa com serviços semelhantes, mas na Europa, que é a Reward Gateway. Esse trabalho de fazer esse desenho, essa estratégia de caminhar para serviços de reconhecimento e engajamento de funcionários, ele foi um trabalho global e que envolveu uma série de países também para identificar como que a gente faria isso dependendo de cada país. Se faria organicamente, se faria através de uma aquisição, se seria mais de uma aquisição, como acabou sendo. Mas tem uma outra coisa que são essas tendências de diferentes tipos de benefícios. É interessante como cada mercado se comporta. Então, você tem mercados onde não existe vale alimentação, só existe vale refeição. Você tem mercados onde o premiação, que é um dos nossos outros produtos, ele tem uma proeminência enorme. E aí você procura entender como que isso pode ser feito em outros países também. E aí um dos últimos que eu destacaria, o painel de desempenho, que são aquelas informações que a gente disponibiliza por estabelecimento, ele também foi um trabalho que a gente começou em 2 países diferentes, França e Brasil. E aí, agora que está desenvolvido para esses 2 mercados, além de, obviamente, esse produto seguir evoluindo, para a gente cada vez trazer mais informações, na medida que o estabelecimento for reconhecendo essas informações como sendo necessárias e sendo úteis, ele também vai ser replicado para outros países. Você comentou o próprio painel de desempenho, vocês acabam trabalhando com uma diversidade de dados de transação, né? Assim como outros players intermediários de mercados, inevitavelmente mercados de pagamento. Você pega bandeiras de cartão, por exemplo. O trabalho de dados sempre foi muito forte, muito proeminente nessas companhias, né? Como vocês veem esses dados? Vocês usam esses dados de alguma forma como produto?
ou o que vocês têm de vazão desses dados está aí justamente no painel para o parceiro? Então, o painel é um que já está no mercado, disponível. Qualquer estabelecimento credenciado pode entrar no portal ou no aplicativo e está lá o painel disponível para ele, com essas informações. Então, esse é um dos serviços. Eu destacaria mais dois. Tem um que a gente chama da pesquisa Mais Valor. É uma pesquisa que a gente faz para entender, em todas as regiões do Brasil, 4.500 municípios, qual que é o preço médio da refeição. E isso é uma informação importante para o RH, para a empresa, para entender qual que é o valor que deveria disponibilizar para o trabalhor. Hoje, o preço médio de uma refeição no Brasil, pela nossa pesquisa, é R$ 46,60. Então, até se você for lembrar os tempos atrás, talvez você não imaginasse que é R$ 46,60. Então, na hora que a gente leva essa informação, e obviamente tem as quebras por região, para diferenciar também, porque existem preços então, diferentes. Então aqui na Faria Lima, já estou preocupado. Agora eu estou começando a entender a minha fatura do cartão de crédito. Pode pedir também para aumentar o benefício. Não, tem que ligar no RH. Agora eu vou até pedir o telefone do RH para vocês. Né? Provavelmente vocês têm mais contato do que eu. Né? Pode ser. Mas aí justamente a gente leva essa informação para o cliente para ele entender, olha, se a refeição média na sua região é esta, você deveria disponibilizar um valor correspondente. Uma outra informação que a gente leva bem interessante é qual que é o valor médio do benefício na região. Por quê? Porque a gente sabe que começa a ter competição por talentos. Então, o benefício pode ser um diferencial, pode ser algo que seja bem interessante para a empresa, dado que existem sim benefícios fiscais associados ao uso do benefício, de disponibilizar um valor que seja ali algo que possa ajudar na guerra por talentos. E o último que eu diria é o que a gente chama do mapa de oportunidades. Então, para a nossa equipe comercial, por exemplo, a gente faz todo um trabalho mapeando todo o Brasil, todas as empresas no Brasil, identificando quais aquelas que têm propensão para dar um benefício e quais tipos de benefício, e a gente granulariza isso no nível de região, micro-região. Disponibiliza isso para a nossa equipe comercial, usando também os nossos dados internos para dizer onde que a gente tem participação ou não. Então, a nossa própria estratégia comercial hoje é muito direcionada pelos dados que a gente tem dentro de casa também. Maravilha. Então, vocês acabam cruzando esses dados usando, antes de ceder ao mercado, vocês usam para a própria expansão interna. Vocês vão balizar a própria pesquisa de mercado. Exato. E nessas tendências de olhar outros mercados tangentes, tem um conjunto de soluções que aí, eventualmente não olha para uma ponta, mas vejamos o caso do ticket combustível. Ela é uma parte de gestão de custo para a companhia também. Sim. E como é que esse outro pilar de atendimento ao consumidor, ao invés de você, por exemplo, ter que ter a parceria com o posto, ou você ter uma gestão de frota que tenha um próprio canal de abastecimento para evitar deixar isso na mão do colaborador, você cede para o colaborador o ticket e assim ele, digamos assim, consegue tocar o seu dia a dia. Como é que veio essa demanda e essa nova estrutura de triangulação, né? Agora a empresa passa a ser o usuário final desse produto, né? Como é que foi essa conversa? Como é que foi essa mudança de dinâmica no mercado também? Olha, eu diria que assim, a gente tem um driver muito forte na nossa estratégia de diversificação. Por isso que 40%, por assim dizer, no nosso esforço vai vir, seja de serviços adjacentes, produtos adjacentes ou novos negócios / novos mercados. Então, um deles, por exemplo, é uma solução bem diferente do que seria um benefício alimentação-refeição, é o nosso Ticket Plus. Nosso Ticket Plus ele é um produto de adiantamento salarial. É um cartão que você disponibiliza para o trabalhador e ele pode usar até 30% do salário como limite desse cartão e gastar no mês. E isso vai ser deduzido depois do salário dele. Isso não tem custo para o usuário, para o trabalhador.
Então é um produto diferente, muito além do que seria só a tradicional alimentação e refeição, mas que a gente também, identificando essa necessidade do usuário, da empresa, e associada ali ao, de fato, bem-estar, nesse caso um bem-estar financeiro do trabalhador, a gente também levou essa solução, criamos a solução e levamos essa solução para o nosso trabalhador final. E a gente tem no Brasil, a gente tem que fazer perguntas difíceis também, a gente tem no Brasil um ecossistema de pagamentos muito desenvolvidos, singularmente desenvolvido, quando a gente compara com outros países no globo. E aí a gente tem a flexibilização das formas de pagar, acaba sendo muito forte para o brasileiro, né? Isso tem impactado a forma de olhar o negócio de vocês? Comentou justamente de ter vários benefícios no mesmo cartão, por exemplo. Isso tem relação com essa mudança de hábito de o consumidor também querer pagar de outras formas, às vezes até não carrega mais carteira, né? A gente cada vez menos... Eu estava conversando com algumas pessoas, não se sabe mais o que é dinheiro. Mas é tipo um Pix, só que você imprime, né? Então como é que tem sido essa transformação digital na forma de pensar o pagamento e vinculado com o benefício que, querendo ou não, te dá um direcionamento no pagamento? Isso também aconteceu com a gente. Então, se você voltar 20 anos, no mínimo, você lembrar que o Vale Alimentação e o Vale Refeição era em papel. Destacava. Eu lembro de destacar o ticket. Exato. Ficava super feliz destacando. A nostalgia. Mas já desde então, desde mais ou menos 20 anos atrás, né, esse movimento de colocar o papel em cartão já vinha acontecendo, né? Inclusive a Ticket foi pioneira no Brasil nesse movimento. Não só em colocar em cartão, mas em colocar também com cartão com chip, né? Também já foi esse o tempo que cartão não tinha chip, né? Mas hoje em dia todos têm. Da mesma forma, um dos nossos produtos mais recentes lançados esse ano, ele já traz o pagamento por aproximação com o cartão. A gente também já disponibilizou pagamento com QR Code. O nosso benefício de home office, o usuário no aplicativo pode fazer pagamento de contas de utilidades, água, luz, dentro da plataforma do Ticket Vantagens. Faz o pagamento direto no aplicativo, não precisa de cartão. Então, naturalmente, essa tendência que vem acontecendo, e é algo que você nota muito no cotidiano das pessoas, porque parece que não, mas o número de atos de pagamento que você faz no dia a dia é muito elevado. Então, você acaba mudando, de fato, o cotidiano das pessoas. Então, essa transformação no cotidiano das pessoas também aconteceu com a gente também vem cada vez mais trazendo novas formas de pagamento para os nossos usuários. Daqui a pouco dá para esperar NFC lá do ticket, colocar no cartão no Apple Wallet lá, né? Podemos esperar também, está por vir. Aguardamos ansiosamente para poder sair de casa só com o celular. Hoje em dia também tem problema sair com o celular, né? Então a gente tem que ficar esperto com essas coisas também. Mas a quantidade de coisas que a gente carrega no bolso tem mudado radicalmente. Isso é muito curioso e acaba afetando sistemas que a gente não espera, né? E essa dinâmica das pessoas com dinheiro, sem dúvidas, acaba construindo tudo isso. E nessa ponte de mudanças de hábito e, consequentemente, a mudança gerando externalidades, especialmente na pandemia, a gente teve um boom muito forte aqui no Brasil de alimentação via delivery. Vocês conseguem observar esses números lá dentro também, ver como a mudança de hábito do consumidor influenciou na forma que ele usa também vocês? Sim, então, uma das pesquisas que a gente faz, que usa os dados que eu acabei não mencionando antes, a gente também faz uma pesquisa que a gente chama de tipos de culinária. E foi bem interessante que na pandemia a gente teve a primeira e única mudança observada do tipo de culinária preferencial do brasileiro, que foi sempre a brasileira. E na pandemia isso mudou, porque estava todo mundo de casa, né? Então o gasto de supermercado cresceu muito nessa época. Mas desde então, né, a gente vê a culinária brasileira sempre permanecendo ali no topo, e segundo, terceiro lugar muda um pouco. A última que saiu, a padaria, é o segundo tipo de culinária. Mas
também é algo que a gente faz a pesquisa, observa, entende a tendência do nosso usuário e depois vê como que a gente usa essas informações também, não só nos nossos negócios, para direcionar as nossas estratégias, mas também para levar informações para os nossos clientes, para os nossos usuários. O usuário saber, por exemplo, o quanto que variou o valor de cada tipo de culinária, a gente divulga em pesquisas recorrentes, também é interessante, porque ele sabe como gerir melhor o valor do ticket dele no mês. Fazer uma cesta de inflação baseada nos hábitos de consumo, né? Se você gosta de comida italiana, quanto subiu a comida italiana, né? Se você gosta de pizza, quanto subiu a pizza, né? Isso Exato. Podia puxar um quadro aqui na BMC com a inflação dos alimentos quebrada por tipo de culinária. Vamos guardar essa ideia, fica com essa ideia aí, vai pensando nisso enquanto a gente chama o intervalo. Pessoal, agora a gente vai para o breve intervalo. A gente está batendo um papo hoje aqui sobre o mercado de benefícios com a Ticket, uma das principais representantes desse mercado aqui no Brasil, falando um pouco sobre tendências, sobre hábitos, sobre mudança histórico e inclusive como outros hábitos afetam o próprio consumo do benefício e a relação desses benefícios com as companhias, mantendo sempre o objetivo do programa de trazer essas grandes reflexões para tornar você um investidor melhor a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Cristiano Fontes, diretor de estratégias da Ticket, sobre o mercado de benefícios, sobre a própria companhia, as perspectivas e o histórico que trouxe a empresa até aqui, sempre cumprindo cumprindo a missão do programa de trazer para vocês pessoas que fazem o nosso mercado para trazer aquele insight valioso, tornar você um investidor melhor a cada dia. Cristiano, queria voltar esse bloco com um pouquinho de história. Você comentou, né, do PAT e a Ticket. A história do próprio PAT está muito interrelacionada com a vinda da Ticket aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a gente dessa história e de como foi a chegada da Ticket, o histórico da Ticket aqui no Brasil nesses últimos 40 anos, quase 40 anos, né? Mais de 40 anos. Então, a história da Ticket, ela começa no mesmo ano que o Programa de Alimentação do Trabalhador, em 1976. Então, temos a mesma idade que o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, isso em 1976. Desde então, acho que é uma trajetória aí bastante interessante. A Ticket fazia parte do grupo Accor. Em 2010, o grupo Accor faz uma separação dos negócios, né, e toda essa parte de benefícios e mobilidade, etc., vira o grupo Edenred, que é o que fazemos parte hoje. Então, é uma trajetória que a gente, desde a origem, a gente veio acompanhando a evolução desse programa, o crescimento desse programa, o crescimento do mercado de benefícios, e viemos nos adequando também à evolução de pagamentos, à evolução das necessidades dos consumidores e a evolução dos nossos próprios clientes, dos clientes RH. O senhor comenta do cliente RH, né? Você comentou anteriormente também da expansão em termos de produto e entrando esses outros segmentos, mas também expansão geográfica. Como é que vocês entram em outras regiões? Para começo de conversa, o que são outras regiões para vocês? Porque vocês já atendem aqui bem, entre aspas, Brasil inteiro. Como é que é expandir regiões na Ticket? Como você, esse seu background estratégico e a sua própria posição lá hoje, quando você vai para o OR, né, coloca ali o mapa de Brasil na mesa e olha os potenciais de crescimento, como você monta esses movimentos e o que é expansão geográfica para vocês? Então, expansão geográfica no Brasil, a gente acaba não tendo, digamos assim. O que a gente faz é ver quais regiões que a gente pode reforçar a nossa presença em qualquer um desses públicos que eu venho falando. Globalmente, a gente tem como uma das nossas grandes prioridades declaradas na nossa estratégia de expansão para nossos mercados a entrada nos Estados Unidos, dado que a origem do grupo é Europa e a América Latina tem uma participação bastante relevante. Estados Unidos é uma das prioridades do grupo de crescer cada vez mais, já tem participação, mas busca crescer. No Brasil, como que funciona?
Você lembra que eu comentei aquela parte da gente usar os dados para desenhar a nossa estratégia? E é verdade. Então, quando a gente vai fazer o plano, a gente começa com todo um trabalho de entender o mercado, entender os potenciais, granularizar isso por regiões e por tipo de empresa, e aí a gente coloca isso no mapa, de verdade, colocamos no mapa, e aí a gente coloca a nossa participação em cada uma dessas regiões. E aí, com isso, a gente vai com uma discussão, eu e a minha equipe vão com uma discussão com o nosso comercial, falar como que vamos, então, atender cada uma dessas regiões, baseados no que fazemos hoje e como que a gente vem performando. Para ver se a gente continua, intensifica, desmobiliza, reforça de algum outro jeito, busca algum parceiro para distribuir. Então, a gente vem fazendo esses movimentos para a gente garantir que a gente está cobrindo da melhor forma todas as regiões do Brasil. E nessa busca, né, nesse desenho de expansão, você já comentou que o centro está no cliente, o RH, mas de onde você geralmente puxa esse fio? Onde vocês estão focando esforços a puxar cada um desses elos para as regiões? Você, quando olha a participação hoje, sente mais a dor no parceiro, preciso fomentar esse mercado para atrair também gente? Como é que você está olhando esse equilíbrio hoje? Então, a gente olha, de fato, os três públicos. Então, como eu falei, começa no RH, e a gente começa olhando as empresas, os diferentes tipos de empresas que existem, a gente olha a KNAI das empresas, segmenta, a gente avalia se, por exemplo, por que o restaurante vai dar ticket de restaurante para o seu funcionário? Tudo bem, restaurante a gente tira ali do nosso alvo específico de ticket de restaurante, mas cada um deles a gente vai olhando e vai priorizando. A gente usa até modelos de propensão para dizer qual que é o segmento de empresa que tem mais propensão a dar um benefício para o seu usuário versus quais que tem menos propensão, né, para direcionar os esforços. A gente também faz um mapa de usuários, porque a gente usa isso também como uma forma de fazer ali cross-checks entre o que a gente está vendo no mundo cliente como no mundo usuário. E a gente tem os dois mapas. Para não dizer que a gente tem dois, a gente tem três, porque a gente tem os estabelecimentos. E a nossa rede credenciada, ela precisa ser atrelada a essa estratégia também. Não adianta eu querer entrar numa região se eu não tenho um movimento associado de trazer os estabelecimentos daquela região. O usuário não vai ter onde gastar o seu benefício dependendo do produto que ele tiver. Então, a gente precisa garantir que esses movimentos estão acontecendo de forma bastante coordenada nos três níveis. Para cliente, para usuário e para estabelecimento, para justamente conectar todas essas pontas, né? Eu falo um pouco da beleza de ter aí o ecossistema inteiro, né, de conectar o benefício com todos os públicos. E quem vocês enxergam como... Não quem, né? Não estou nem preocupado em nominar, mas o que vocês enxergam como concorrência, né? E aí eu já vou antecipar um outro pedaço da pergunta, que é: o crescimento está mais em rouba-monte, então disputa de market share, ou mais em crescimento do montante mesmo? Como é que é a dinâmica de crescimento no mercado? Então, eu diria que a dinâmica de crescimento ela está bem focada hoje em dois dos pilares que eu citei lá atrás como três áreas de nosso crescimento. Então, primeiro, pequenas empresas, e que você tem não só uma expansão desse mercado hoje para as pequenas empresas que tradicionalmente não eram tão usuárias de benefícios como as grandes empresas, mas você também tem uma renovação da base. Então, essa renovação da base de empresas, ela naturalmente faz todo mundo correr atrás para garantir que está trazendo também para o nosso mercado. Mas pequenas empresas é sim uma das grandes avenidas de crescimento que a gente tem. E a segunda são os tipos de benefícios. Porque hoje, se você pegar só alimentação e refeição, você vai estar limitado a um tamanho ali da pizza de consumo geral do usuário. Mas se você vai expandindo os benefícios, você vai aumentando o seu potencial dentro de todo o hall ali de tipos de pagamentos, de tipos de usos que o usuário pode dar para um benefício. Então, por isso que a gente criou
benefício de home office, vale cultura, e a gente vem explorando como atender outras necessidades. Porque isso vai aumentando o tamanho da pizza que a gente tem nesse mercado. Vocês, outros meios de pagamento buscam essa competição? Digo, vocês olham para a evolução que eu comentei lá no primeiro bloco, de mudança de paradigma de pagamento, como um desafio para vocês? Mais ou menos. Tá? A gente faz pergunta dura mesmo, dá para isso. Né? O pessoal em casa acha que não, tudo não. A gente está aqui para ir no jogo duro também. Não vou desafiar não, vou só buscar responder. Então assim, eu diria que, mais ou menos, por um lado, você não tem necessariamente uma competição direta com meios de pagamento, porque o nosso benefício ele está associado, em sua grande maioria, à legislação do PAT. Então você precisa ter as condições que atendem à legislação do PAT. Que você garante destinação específica do seu benefício para o uso que foi desenhado lá atrás na legislação, que está associado à melhoria da qualidade de vida, de saúde, de alimentação do trabalhador. Se você não conseguir garantir isso, não tem como competir. Então, de certa forma, ele não compete. Onde que ele pode competir? Se a nossa experiência de uso for tão ruim, que é tão complexo para o nosso usuário usar o seu benefício, ele vai acabar desprivilegiando uma hora. E o próprio RH poderia virar e falar assim, gente, não faz mais sentido. Olha o sofrimento que os nossos usuários têm para conseguir. Então, por isso que a gente também precisa ir acompanhando essa evolução que acontece, né, no uso de um cartão, né, para fazer um tipo de pagamento, porque senão, alguma hora, o próprio RH vai virar e vai falar, não faz sentido, meus usuários só reclamam, ninguém vê isso daqui como um benefício, né, vê como uma dor. Então, a gente precisa ir acompanhando. Mas é uma evolução natural aí que a gente vê, e a gente vê com bons olhos, porque quanto mais a gente consegue melhorar a experiência dos nossos usuários, mais a gente está cumprindo o intuito original, que é a criação do PAT, e de trazer esse benefício, que é melhorar a qualidade de vida dos nossos usuários. Nessa linha de melhorar, né, a qualidade de vida, quanto vocês usam do acesso ao próprio consumidor final como um promotor da marca para dentro da empresa? Como é que é essa relação de esse ciclo de venda, né? De onde puxa cada ponta para falar, olha, você que está usando no final, olha esse benefício, olha isso aqui, você vai no restaurante, deixa uma plaquinha da Ticket lá, para que o próprio sistema pressione os RHs que você criar assim no contrato com vocês no fim do dia. Olha, é legal você mencionar isso, porque essas duas coisas vivem de forma concatenada. Então, a gente não só faz ali uma série de ações e para trazer os nossos produtos, nossos serviços, para direcionar os produtos e serviços para o RH, a gente também procura cultivar esse conhecimento, o conhecimento da marca Ticket, que é uma marca, 47 anos no Brasil, nasceu junto com o Programa de Alimentação do Trabalhador, junto ao usuário final. E aí tem duas ações bem legais que a gente fez recentemente, uma que a gente chamou do Ticket na Facul. A gente fez uma ação com uma série de faculdades para se aproximar da geração que está entrando agora no mercado de trabalho. E a outra foi o Rolê Ticket, que foi de 5 a 12 de novembro. A gente fez uma série de ações ligadas à cultura durante essa semana, de domingo a domingo. Então foi muito legal, porque foi uma conexão direta com o usuário, sem a intermediação do RH, ou com potencial usuário, e onde, de novo, a gente está buscando sempre mostrar como que a nossa relação da marca Ticket está tão próxima de ser um benefício. Todas as ações foram gratuitas durante essa semana. E todas as ações ligadas também à promoção do bem-estar do usuário, do trabalhador. Essas ações, né, essa construção de marca, você tem um ponto que é, até pela própria natureza de ter começado junto com o PAT,
é uma marca que muitas vezes está associada ao conceito do próprio benefício, né? Eu lembro que na época do ticket destacado, ninguém falava ninguém falava vale, voucher. Eu aprendi isso depois, né? No começo era ticket, né? E como essa relação com o consumidor se reflete lá internamente? Você comentou sobre o valor de ter o cliente no centro. Vocês acompanham essa satisfação, mensuram isso? Como é que é viver essa relação com o consumidor, que é uma base tão grande para vocês? Eu vou reforçar, esse é o valor mais importante, mais destacado que a gente tem lá dentro, é a paixão pelo cliente. E, obviamente, no nosso conceito, cliente é o RH, quando a gente fala internamente, etc., mas é por todos, é pelo cliente, pelo usuário e pelo estabelecimento. E acho que duas ações que eu destacaria, uma que a gente chama da nossa CX Week, onde a gente faz em praticamente todos os países do grupo, a gente faz uma semana de ações voltadas para essa disseminação da cultura de cliente no centro, de experiência do cliente e da paixão pelo cliente. A segunda é um programa que a gente tem internamente de trazer a empresa inteira para participar de ligações e atendimentos ao cliente, ao usuário e ao estabelecimento. E a gente faz isso ao longo do ano inteiro. A gente traz a empresa inteira, todas as áreas. Eu tive o dia da minha diretoria, todo mundo lá ligando. Eu também liguei, atendi um usuário, procurei entender qual que era o problema dele. Trazemos esses insights para dentro. E o próprio pessoal que a gente chama o pessoal de CX, depois fica ali quase que incomodado, porque eu fico cobrando. Mas resolveu o problema do usuário que eu liguei e falei? E por quê? Porque isso está muito no DNA, mas a gente tem que viver isso no dia a dia, porque isso não pode se perder. Então, são duas ações muito legais que a gente tem e que, de novo, para mim, sempre destaca muito esse valor que é o paixão por cliente. Quando a gente conversou bastante sobre o PAT, e essa é uma legislação brasileira, e eu queria aproveitar nessa visão global para absorver um pouco dessas pontes e dinâmicas. Dado que não existe PAT na França, por exemplo, por que lá começou o mercado de benefícios? Né? O que a gente pode disso aprender aqui para fomentar o nosso? Não, então, cada mercado tem legislações diferentes relacionadas a isso, ou não tem nada. Tá? Mas alguns desses mercados na Europa possuem, e cada um tem as suas regras. Então, França tem, Itália tem, Romênia tem. São alguns dos mercados onde existem legislações específicas voltadas para a alimentação do trabalhador. E cada um tem suas regras, aí na linha de trazer experiências e práticas de um mercado para outro. Isso é bem interessante, porque nem sempre o que dá certo em um dá certo no outro, às vezes porque a legislação é um pouco diferente, então você precisa se adequar a elas de forma diferente. Mas ainda assim é bem interessante como a gente consegue, primeiro, trazer para o nosso cliente final em todos os mercados a certeza de que a gente vai estar sempre aderente à legislação. A legislação traz benefícios para todos, né? Traz benefícios para o cliente, traz benefícios para o usuário. Agora, se em algum momento parecer que a gente está fazendo alguma coisa que não atende, tudo isso cai por terra. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, diferenciais do grupo, a gente vê que confiança e segurança é um dos principais. Então a gente tem certeza que a gente vai estar aderente a todas as legislações, qualquer que seja o mercado que a gente tiver, a gente vai estar sempre super aderente, e a gente tem também uma confiabilidade no serviço que a gente presta muito alta. A gente tem certeza que a gente não vai deixar nenhum dos nossos stakeholders aí na mão. Por isso aí volta depois para a nossa paixão pelo cliente, onde problemas podem acontecer, sempre vão acontecer, é natural. Mas a gente sempre vai procurar responder da forma mais rápida, mais intensa possível para resolver. Um dado interessante, a gente sempre teve entre as empresas mais bem avaliadas do Reclame Aqui, sempre com nota acima de 8,5, 9, e esse também é um indicador que a gente olha, compara com outras empresas, inclusive de outros setores, para garantir também que a gente não se baliza só pelo nosso próprio setor, mas a gente olha também outros, NPS é outro, que a gente também compara com outros setores. De novo, a gente quer sempre ter
esse drive de buscar algo mais, buscar evoluir. E como você comentou do evento para os usuários, né? Vocês têm esses eventos, esses encontros entre os RHs das empresas para fomentar o mercado também? Temos. Então a gente faz eventos regionais, onde a gente traz os RHs e busca apresentar ali não só as nossas soluções, mas algumas das tendências que a gente observa, por vezes até baseadas nas nossas próprias informações que a gente coleta, né? Algumas das nossas pesquisas que a gente mostrou, etc., mas também trazer tendências, trazer temas interessantes para o RH e como, de novo, apoiá-los na gestão do trabalhador e na promoção de um bem-estar para os seus funcionários de forma geral. Não, vocês fazem um trabalho excelente na hora que vocês buscam aumentar o ticket médio de vocês. Todo trabalhador fica feliz por aumentar o nível dos benefícios, né? Esse é um trabalho que nenhum colaborador das companhias atendidas por vocês vai reclamar e vocês fazerem. Mas nessa linha, o trabalho de brincadeiras à parte, o trabalho de fomentar o aumento de ticket médio em cada cliente vem também nessas linhas de buscar histórico, mostrar a composição e onde entra também na conversa, sentar e oferecer e mostrar que existem outros benefícios para quem está acostumado só com os tradicionais. Faz parte de todas as conversas. Então, inclusive, globalmente, se você avaliar como que a Edenred apresenta ali para o Investor Day, Capital Markets Day, a gente mostra que uma das nossas ações é sim baseada em dados e baseado em trazer esta informação de valor médio, valor do ticket médio para o trabalhador em todos os mercados. Porque é uma informação muito importante. Como que a empresa decide qual que é o valor? 10% do salário, 20% do salário, X reais por dia, porque alguém pensou um dia que talvez esse seja um valor interessante. Então ele precisa ter informação para tomar uma decisão melhor. Então a informação que a gente traz é algo que ele vê, ele entende o preço médio de uma refeição, ele entende como que os concorrentes dele estão se portando e estão oferecendo de benefício, e ele faz a ponderação então de qual que é o valor do benefício que ele pode e gostaria de disponibilizar para o seu usuário. E com certeza, a gente fala, o dia que cai o valor do ticket, é sempre um dia feliz para todo mundo. Isso não tem dúvida. Exatamente. Esse é o dia que ninguém reclama. E também o dia que acaba, o problema não foi de vocês. Né? Então, a interface de vocês com os usuários é só alegria. Cristiano, a gente está caminhando para o final aqui. Queria agradecer muito a sua participação, esse bate-papo, de trazer, disponibilizar seu tempo e sobretudo, seu conhecimento. Aguardo ansiosamente os estudos. A gente depois bateu um papo de como cruzar e divulgar os que forem possíveis, a gente divulgar esses dados aqui e levar para a nossa audiência também essa informação. E, por favor, fique à vontade de deixar os contatos, redes sociais, enfim, da companhia. Quem quiser saber um pouco mais sobre os conteúdos que vocês também divulgam, vocês fazem um trabalho muito interessante divulgando conteúdos também. Fique à vontade de deixar os canais para a nossa audiência e, inclusive, os seus canais, quem quiser continuar acompanhando o seu trabalho. Bom, eu que agradeço, Felipe. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer contribuir aqui com você com dinheiro. Vai ser um prazer continuar contribuindo com as informações. E quem quiser saber mais, fica à vontade para entrar no nosso site, ticket.com.br. Vai encontrar todas as informações, seja você cliente RH, usuário ou estabelecimento. Maravilha, Cristiano. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado também a Ticket por ceder aqui a participação do Cristiano, fazer essa ponte maravilhosa. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, com a missão de trazer aqui as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, empreendedores, gestores executivos de grandes empresas, para trazer essa reflexão, ajudar você a pensar, ajudar com informações, mas não só isso, treinar um pouquinho a cabeça de investidor de vocês para saírem daqui um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como a Com Dinheiro pode ajudar o seu negócio ou os seus investimentos, visite lá www.comdinheiro.com.br. E lembrando, é claro, que o programa aqui é conduzido e pensado
para vocês, investidores e profissionais de mercado. Então, se você quiser, se você tiver uma sugestão, quem você gostaria de ver aqui conosco, mande lá para a gente seu feedback, mande lá para a gente sua sugestão no basic.condinheiro@condinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela audiência e até a próxima.